Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais um domingo, mais uma oportunidade da gente estudar, da gente entrar em contato, né, com a doutrina espírita, que tanto nos, essa doutrina que tanto nos conforta, que nos instrui e que nos dá respaldo para a gente seguir a nossa caminhada, né, enfrentando os obstáculos, os problemas. Então a gente e também nos momentos de felicidade para a gente entender, né? Vamos pedir a todos no momento para ir, né, se harmonizando para a gente começar a nossa prece para dar início aos trabalhos da noite. Deus de infinita misericórdia, Jesus amado Mestre, nesse instante te pedimos que possa estar ao lado de cada um de nós, abrindo as nossas mentes, os nossos corações, para que a mensagem que seja proferida na noite de hoje possa confortar os nossos corações, esclarecer as nossas mentes, para que possamos seguir a nossa jornada evolutiva com mais firmeza, com mais convicção. Que os irmãos que farão uso da palavra na noite de hoje possam ser intuídos e que possam, através das suas mensagens, tocar os nossos corações. Graças a Deus e que assim seja. Com vocês, primeiramente, Ângela, que vai falar sobre o Cristo Consolador, o jugo leve. Muito boa noite, é com alegria que aqui nos encontramos para mais um momento de estudo, né? Nós estamos preocupados com isso, com certeza. Por isso que nós estamos na Casa Espírita, né? A gente está querendo buscar alguma coisa para nos posicionarmos enquanto encarnados da melhor forma possível. E eu escolhi para falar sobre o Cristo, né? Sobre Jesus, porque nós estamos vivendo no mês em que se comemora o Natal de Jesus. Então, nada mais, né, justo a gente falar sobre Jesus, que é aquele amigo maior que nós temos, que é aquele enviado de Deus que administra, né, o nosso planeta, é aquele missionário divino que, com certeza, está sempre velando por todos nós. E eu vou pedir, né, para cada um de vocês que pense em alguma coisa boa. Tá fácil, porque nós estamos vivendo num mês propício, né? Pensar em algo bom. Não é difícil. Normalmente, a gente, quando liga uma televisão, uma coisa, a gente só vê notícia ruim. Então, nós estamos aqui na Casa Espírita, a gente tem que pensar em algo bom, algo que vai nos elevar, que vai nos fortalecer, que vai trazer otimismo, vontade de superar, né, as nossas dificuldades. E eu começo com a primeira pergunta, né? Basta irmos de encontro aos ensinos de Jesus para que sejamos aliviados e confortados? Estamos vivendo momentos difíceis, mas basta a gente apenas ir de encontro a esses ensinos? E temos a resposta, né? Não basta apenas irmos ao encontro dos ensinamentos de Jesus ou simplesmente aceitá-los, né? É preciso também que o pratiquemos, para que, através de nossos próprios esforços, mereçamos uma situação feliz. Eu falei que nós estamos vivendo momentos difíceis. Também comentei que não adianta a gente ir de encontro, mas foi patente ali dizer que é preciso que a gente vivencie os ensinos de Jesus. Se nós não vivenciamos os seus ensinamentos, muito pouco vai valer para nós sabermos que ele é o enviado de Deus, que nasceu lá em Belém, na Palestina, que deixou o seu evangelho de amor para a gente, e esse evangelho dele se traduz como amor. Então, é necessário que a gente procure pensar no bem
e agir no bem. Mas como pode um jugo ser suave e um fardo leve, se nós estamos vivendo momentos difíceis, né? Não há nenhum contrassenso nessas palavras de Jesus, pois quem aceita e pratica os ensinamentos dele, sofre resignadamente suas provas e expiações, graças à compreensão que passa a ter do papel do sofrimento no progresso humano. Nós sabemos que estamos vivendo num planeta de provas e expiações, aonde impera o mal. Sabemos também que estamos passando por momentos atuais de transição. O nosso planeta vai mudar na escala evolutiva daqui não sei quantos anos, né? Vai depender de nós que estamos aqui na matéria, enquanto espírito desencarnado, retornando na matéria, indo e vindo, vai depender de nós o praticarmos essas boas coisas, né, que a doutrina de Jesus nos ensina, para que realmente o nosso planeta possa ser um planeta de regeneração, deixar de provas e expiações para planeta de regeneração. Nós sabemos que depende unicamente de nós. Então, vamos nos esforçar para merecermos, né, essa melhora do planeta e nossa, né? A convicção da justiça de Deus e a certeza de uma vida futura melhor, né, através de um programa espiritual incessante, dão-nos grande superioridade moral para resistirmos aos embates da vida, quase sem sentirmos o grande fardo que carregamos. Então, quando a gente tem fé, quando a gente tem certeza da ajuda de Deus, né, a ajuda dos bons espíritos, a ajuda do nosso amigo espiritual, nós vamos passando pelas nossas dificuldades e pelos nossos problemas sem sentirmos o peso, né, de carregarmos um fardo, uma dificuldade imensa que temos que enfrentar, porque nós temos um objetivo que é galgarmos os planos espirituais com fé e com esperança no futuro, né? Quem trabalha com alegria é movido por um ideal, não sente o peso do fardo dos encargos, pois o futuro lhe acena com uma situação mais feliz que os gozos passageiros da terra. O jugo de Jesus, que nos afasta dos falsos prazeres do mundo, torna-se suave, pois passamos a compreender que os verdadeiros prazeres são os espirituais e não os terrenos. A doutrina de Jesus exerce, pois, um jugo suave e leve sobre todos os crentes da vida futura. Então, quando a gente realmente acredita que estamos aqui de passagem, que já viemos muitas vezes mergulhados na matéria, utilizando um corpo de carne, e retornamos, e vamos, e vimos, né? A gente vai e vem constantemente, então a gente sente que os prazeres espirituais são muito melhores do que os prazeres do mundo, né? Então, não adianta a gente querer, né, a felicidade, querer passar pelos problemas e simplesmente não procurarmos entender os ensinos de Jesus. Olha só, nós estamos vivendo momentos difíceis, já falei, né? Mas nós queremos a felicidade. Então, eu pergunto, né? Para um cego, o que é enxergar? É a felicidade. Para um surdo, voltar a ouvir. Para o pobre, é ser rico, né? Ter dinheiro, poder.
Para o rapaz ambicioso, o que é felicidade para um rapaz ambicioso? É desfrutar de uma posição social e de conforto. Para uma jovem sonhadora, o que é a felicidade? É achar seu príncipe encantado. Então a gente sabe, né, que está todo mundo atrás da felicidade, mas ninguém se empenha realmente, né, em buscar essa felicidade nas coisas espirituais. Vocês viram que eu comentei que para o cego é o enxergar, ele quer ver tudo. Mas ver para quê? Quem não vê não erra, não ambiciona. Aquele que não escuta, ele pode estar sendo maltratado, xingado ou coisitas mais, ele não está escutando, ele não está indo, nem aí, está sorrindo ainda, fica rindo, né? Está passando por aquilo ali sem se aperceber. O jovem, né, que está passando pela dificuldade da falta de dinheiro, ele quer, né, ter dinheiro, poder, para quê? Para errar mais. Porque o dinheiro vai desembocar em problema. E a jovem sonhadora, o príncipe encantado, será que é príncipe ou não é um príncipe encantado, né? É um problema. Então a gente sabe, né, que a gente busca a felicidade nas coisas erradas. Então nós precisamos entender esse ensinamento de Jesus, né, que o jugo é leve, porque realmente a gente tem que vivenciar para entendermos, né, os problemas de Jesus, né, dos ensinos de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei, né, vos aliviarei. Entendemos que todas as criaturas estão acessíveis à felicidade. E esta não constitui privilégio para adeptos desta ou daquela religião. Todo mundo tem direito. A felicidade, sendo a meta final de todas as almas, só através da prática das virtudes, em toda a sua extensão, se poderá atingir o alvo. Tudo bem, eu quero ser feliz, mas o que eu estou fazendo para buscar a felicidade? Eu simplesmente quero enxergar, quero ouvir, quero ser rico, quero um príncipe encantado? Nós precisamos ver aonde essa felicidade está, para que realmente a gente possa entender esse ensinamento de Jesus, que todos aqueles que o buscam, ele vai aliviar, vai entender por que está sofrendo e vai passar pelas dificuldades e lá na frente vai dizer, acabou o problema. Cheguei no plano espiritual, venci as minhas limitações, as minhas dificuldades e hoje eu estou tranquila, hoje estou bem, né? O conhecimento do Espiritismo não assegura nenhum privilégio aos seus adeptos. Não adianta a gente ser espírita para a gente estar querendo a felicidade. O Espiritismo vem para nós para abrir o nosso entendimento sobre as leis de Deus. É a eterna doutrina espírita. A doutrina espírita é eterna porque ela está na natureza, ela está em tudo. Simplesmente, através da doutrina espírita, foi tirado o véu que encobria muitos ensinamentos de Jesus. Esse ensinamento mesmo, né, que a gente ir a ele, porque a gente está aflito, está preocupado, está passando por problema, mas o ir a ele é vivenciar os seus ensinos, né? Então, não adianta ser espírita para dizer que vai ser feliz, né? Contudo, levam os espíritas a grande vantagem sobre os demais religiosos, pois compreende a razão dos sofrimentos e podem tirar melhor partido de suas provas e expiações e assim progredir mais rapidamente. Tudo bem, eu estou sofrendo, eu estou passando por dificuldade, mas o que eu estou fazendo para isso melhorar?
Eu vou simplesmente cruzar meus braços e deixar a vida passar? Eu sou um infeliz, eu sou um sofredor, eu estou passando pelas dificuldades? Nada disso, é ser arrojado, se lançar ao trabalho, trabalho social, trabalho em casa, trabalho para ter recursos financeiros, fazer alguma coisa sem lamúria, sem lamentação, porque a dificuldade bate na porta de todo mundo. Nós não estamos na terra para simplesmente levantarmos de manhã, nos alimentarmos, reclamarmos, falarmos isso e aquilo e simplesmente deixar a vida passar. Não, nós temos que ser ativos, nós temos que agir para que realmente nós consigamos a diferença, né, na nossa tão almejada vida terrena. Quais as condições que Jesus impõe aos que desejam ser aliviados e consolados? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. Qual a melhor demonstração de amor a Jesus? A gente pegou, né, os ensinos de Jesus. Mas qual a melhor demonstração desse amor a Jesus? É praticarmos os seus ensinamentos. Parece repetitivo, mas é assim mesmo. Porque Jesus prometeu enviar aos homens futuramente o Consolador para lhes ensinar coisas novas. Ele já não veio e não falou tudo, já não deixou o seu evangelho. Nós tivemos a primeira revelação com Moisés, nos 10 mandamentos, que se nós os praticarmos, está resolvido o nosso problema. Moisés, lá atrás, na primeira revelação, veio Jesus com a segunda. Também, se nós vivenciarmos os ensinos de Jesus, nosso problema com Deus está resolvido. Mas ele prometeu que ia mandar um consolador. E esse consolador é a doutrina espírita, porque veio confirmar, veio esclarecer todos os ensinos de Jesus, veio abrir o entendimento da humanidade, né? Porque é necessário. Jesus, sabendo que os homens esqueceriam suas palavras ou iriam deturpá-las, mandaria um consolador. E este foi o Espiritismo, que veio aclarar o nosso entendimento. Por que o Espiritismo? Relembra todas as coisas, os ensinos da doutrina de Jesus, analisando-as à luz das revelações trazidas pelos espíritos. Os espíritos se comunicaram, trouxeram através, né, de vários médiuns pelo planeta todo, mais de 1000 trabalharam com Kardec nessa codificação em vários pontos. Ele, como era um homem poliglota, dominava as línguas, ele recebia de vários pontos do planeta e codificou essa doutrina, que é essa maravilha que todos nós a vivenciarmos, acabou o nosso problema, né? Então, é o Espiritismo porque realmente ele sabia que as coisas, os seus ensinos iriam ser deturpados, iam ser modificados, iam ser esquecidos, e aí veio a doutrina e relembrou para nós, né? O Espiritismo apresenta novas verdades, como a comunicação dos espíritos, a justiça das reencarnações e a pluralidade dos mundos habitados. O Espiritismo apresenta verdades que eram totalmente desconhecidas ou somente era ensinada a alguns religiosos e, assim mesmo,
debaixo de grandes mistérios. Porque nós sabemos, né, que os ensinos de Jesus, depois que passou, né, veio através da doutrina espírita esse aclaramento dos ensinos de Jesus, eram estudados de uma forma secreta. E hoje nós temos acesso a isso tudo. Nós somos espíritos eternos. Tudo que nós passamos na nossa existência enquanto espíritos, nas várias reencarnações que já tivemos, jamais as esqueceremos. Se nós tivermos a chance de viver lá na Galileia, lá na Palestina, na época de Jesus, e nós vivenciamos esses ensinos, eles estão latentes em nós. Então, no momento oportuno, nós vamos relembrar esses ensinos. Mas hoje nós estamos com o nosso esquecimento do passado, esse véu, né, que faz com que esqueçamos as nossas reencarnações passadas. Mas, enquanto espírito, nós lembraremos de tudo, tudo a seu tempo, tudo no momento exato. Então, nós vamos entender as maravilhas que são esses ensinos de Jesus. É algo que toca os corações. Ele só nos fala de amor, de perdão, de carinho. Foi firme. Ele expulsou mercadores do templo, porque eles estavam ali falseando as verdades espirituais. E ele, de uma forma enérgica, fez o seu papel, né, de homem que estava numa missão importantíssima aqui na Terra. E ele realmente expulsou os mercadores do templo, porque ali não era lugar de fazer mercado, trazer mercado para dentro do templo. E ele sempre, com brandura na voz, trazia o seu recado. Vinde a mim, todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E nós estamos vivendo no mês de Jesus. No mês, nós sabemos que não tem nada a ver, porque dentro da história, nós sabemos que Jesus não nasceu em dezembro. Isso tudo é por conveniências comerciais, porque hoje, nos dias de hoje, Natal significa muito dinheiro no bolso e saúde para dar e vender. Não é isso que nós devemos buscar no nascimento de Jesus. O grande mestre Galileu esteve entre nós, deixando um recado de amor. É um momento de nós nos preocuparmos com o nosso crescimento espiritual e também com todos aqueles que nos cercam. Nós não podemos passar em brancas nuvens. Eu lembro de uma trovinha que nós fazíamos aqui em cima com as crianças, quando vinham crianças a essa casa, sobre o Natal Feliz. E é assim, ó, Natal Feliz é com você. Sem você não é Natal. Gosto dos presentes, das ruas enfeitadas, dos cartões carinhosos. Gosto, mas gosto mesmo é de você. Recebi o seu recado, amor, perdão, Feliz Natal. Ah, e um lembrete curioso. Amanhã, quer dizer, dia 25, Feliz Natal para você também, Jesus. Porque nós precisamos convidar Jesus para vir passar o Natal dentro dos nossos lares. Não adianta nós passarmos esse período de Natal apenas nos preocupando em irmos depressa ao comércio, comprar muita comida, muita roupa. Não, vamos nos preocupar com os nossos semelhantes, com aqueles que estão passando por dificuldades,
por problemas, por provações, estejam eles aonde estiverem. Nós precisamos ir em busca dessas pessoas. Não adianta apenas comentarmos, né? É preciso que a gente vá de encontro às pessoas para que realmente Jesus possa ser lembrado. Por convenções é agora, mas Natal não pode ser somente em dezembro, é o ano inteiro. A fome não bate nas portas das pessoas apenas no Natal, não. Apenas nessa época. É a vida inteira, é o ano inteiro. Cada um passando pelas suas provações e pelas dificuldades. Então, meus queridos, que nós possamos convidar o aniversariante, né, para vir até a nossa casa nessa noite de Natal. E nós, enquanto espíritos encarnados, né, que estamos aqui na história nossa, nós já vivenciamos isso muitas e muitas vezes, né? Mas há milhares de anos, há muitos anos, nós ouvimos falar de Jesus, e é importante que hoje nós sejamos tocados por Ele. É importante que façamos, né, a nossa parte. Eu agradeço, né, a atenção de vocês e até uma próxima oportunidade. Boa noite a todos. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, desenvolvendo o nosso estudo, nesse período, nessa época. Mas por que conhecer o Espiritismo? Todos nós vivemos numa vida muito atribulada, ainda mais hoje em dia, em que tudo é rápido, o transporte, a comunicação, as atividades. E nós estamos envolvidos no nosso trabalho, nos negócios, no estudo, nosso aprimoramento, no estudo dos filhos, na atenção aos nossos pais, que merecem a atenção, do cuidado médico, tudo isso tudo são atividades e trabalhos que tomam o nosso tempo durante a nossa existência, durante o ano todo, e vivemos nesse emaranhado de atividades. E nesse ponto nós ficamos atribulados de tantas coisas a fazerem no plano material, nesse mundo, que o tempo vai passando, as coisas vão passando. Mas nós nos preocupamos muito pouco com a questão da existência, com a questão da existência de Deus, com a existência da alma. Achamos que isso é coisa do sacerdote, dos ministros religiosos, dos filósofos, dos teólogos. Isso é coisa para eles pensarem, analisarem. Isso não é coisa para a gente. Nós temos muitas tarefas a serem realizadas, muita coisa a fazer nesse movimento da vida. Mas, quando tudo vai bem, nós vamos seguindo. Nós vamos atribulados, fazendo. Sim, paramos às vezes, fazemos a nossa oração, temos a nossa religião, o nosso vínculo, entendemos que existe um Deus, um Criador, mas vai. Mas quando tudo vai mal, quando aparece em nossa vida um grande problema, e esse fato acontece com todos nós, não tem exceção, com todos nós acontece. Chegou o momento e veio um problema. E nesse momento, nós procuramos em nós a fé em si mesmo e não a encontramos. Procuramos compreender para poder entender e avançar nessa situação aflitiva que nos acode, que nos atordoa, mas não encontramos a informação, não encontramos o conhecimento para vencer essa barreira, para ultrapassar essa dificuldade. E nesse ponto, nós temos que entender e compreender por que conhecer o Espiritismo. Por que conhecer esse lado espiritual que todos nós temos e principalmente somos. E nesse ponto, trazemos aqui o quadro da vida, essa projeção da vida. Que à medida que nós vamos estudando, entendendo, vamos ver que a vida é muito mais, é o quadro da existência. Porque nós não temos só vida, como uma planta tem uma vida, um animal, um ser animal tem uma vida. Nós somos espíritos que temos uma vida, mas temos uma existência, uma continuidade, um entendimento e um aprimoramento. Mas todos nós, sem exceção, mais cedo ou mais tarde, atingiremos o termo fatal da vida. Para todos nós, chegará um momento que a nossa saúde, que o nosso corpo, ou algum fato, irá vir a cometer, e essa vida física, esse princípio vital que anima esse corpo,
deixará de fruir, de nos animar, de nos dar a oportunidade de estarmos encarnados. E temos que pensar, e pensamos nisso. Realmente, quem poderia encarar com indiferença a hipótese de uma separação absoluta e eterna de tudo quanto amou? Porque se vai acontecer em algum momento a cessação desse corpo físico, e aí? E depois? O que vai acontecer? E tudo que eu vivi, tudo que eu senti, tudo que eu compreendi, entendi na vida, todas as pessoas com quem eu compartilhei o conhecimento, aprendi, me ensinou de criança a ser adulto, a ser jovem, a entender a vida, a compreender, mesmo em certa fase da idade, não entendendo, sendo mau aluno, mas mais à frente compreendendo e vendo o quanto tempo eu perdi, ou quantas experiências eu angariei, e agora eu compreendo muito daquilo que eu estudei, daquela matéria, daquele ensinamento que a minha mãe ou meu pai me deu. Isso irá se perder? Quem poderá ver, sem pavor, abrir-se à sua frente o imenso abismo do nada, em que iriam desaparecer para sempre todas as nossas faculdades, todas as nossas esperanças? Esse abismo, poucos somos que nós que conhecemos, entendemos e aceitamos isso. Não pode ter esse abismo, não pode haver, tem alguma coisa além. Esse quadro do fim de um materialista, traçado por um espírito que tinha vivido esses pensamentos, não tem algo de horrível e de gracial? Nem isso é tão frio. Acharmos que ao desfalecer esse corpo físico, tudo se acaba, tudo se esfria, tudo se congela? Não. Não pode ser assim. Não pode ser assim nessa harmonia toda que vemos no universo. Não pode ser assim. Mas o que é a nossa alma? Terá uma forma, uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Todas essas questões nós levantamos, e a doutrina espírita trata dessas questões. Ela levanta essas questões e traz ao nosso conhecimento, ao nosso entendimento. Levanta o véu, nos esclarece como ser. Dizem uns que é um sopro de Deus, outros que é uma centelha, outros que é uma parte do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Mas o que significa isso tudo? O que isso tudo é importante, importa na nossa vida, para o nosso conhecimento, para o nosso agir, para o nosso caminhar? São questões imprescindíveis, para que nós tenhamos uma direção, tenhamos uma bússola e saibamos, através do uso do nosso livre-arbítrio, da nossa forma de ser e interagir com as coisas, entender, compreender e saber escolher cada vez mais, cada vez melhor, com melhor compreensão e cada vez mais distanciando do supérfluo, aquela bagagem que não importa trazermos conosco para ficarmos pesados, que não interessa carregarmos essa bagagem, ela não importará para onde vamos, para as relações que tivermos, mas outras sim serão imprescindíveis, serão importantíssimas, carregarmos, estar conosco, fazer parte de nós em nossa caminhada evolutiva. Ensina-nos ainda a religião que seremos felizes ou infelizes, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Sim, a religião, todas as religiões ensinam, conforme o bem ou mal proceder que façamos, tornaremos infelizes ou infelizes. Mas somos alunos, somos estudantes, somos espíritos em processo de compreensão. E compreender isso exige de nós uma atenção, exige de nós uma abstração do nosso dia a dia concreto, travado, encarnado nesse mundo das coisas, do aperfeiçoamento, do entendimento, do avanço da nossa inteligência, ao lidar com as coisas do mundo, mas também temos que abstrair, temos que entender a profundidade, temos que, ao ser que se encontra em cada um de nós, entendermos o real valor. Mas o que é essa felicidade que nos espera no seio de Deus? O que é essa felicidade? E isso nós entendemos que é a felicidade que nós temos e falamos ao longo da nossa existência, a cada oportunidade que temos, essa felicidade, ela é relativa, porque ela está em consonância, em acordo com o nosso entendimento, com a nossa preocupação, com os nossos interesses, com aquilo que nós queremos, entendemos que é o melhor para nós, é o que nos torna feliz,
satisfeitos, confortáveis. Mas o que é felicidade? À medida que vamos avançando, nós vamos compreendendo essa felicidade. Uma felicidade cada vez mais com um F maiúsculo. Uma felicidade que cada vez mais ela é mais duradoura, ela é mais constante, ela é mais harmoniosa. Não só em ser eu feliz, em ser você, ele, aquele feliz, mas todo um conjunto, um estado de felicidade. Mesmo que estejamos com o corpo fadigado, doente, mas estamos por dentro felizes. Com fé, corajosos, resignados, entendendo por aquilo que estamos passando, como estamos passando e o que podemos fazer pelo nosso livre-arbítrio para decidir, para discernir e passar pelas situações. Em suma, o que se faz e o que se vê nesse mundo que nos espera a todos. Esse mundo que aqui diz, é esse mundo espiritual, ao qual todos nós iremos retornar. Pois aqui estamos por um período limitado, com tempo e prazo de vencimento. Mas que estando aqui, temos que passar pelas situações e também criar outras situações, outros entendimentos para a nossa evolução crescente. Mas a missão do Espiritismo é precisamente esclarecer-nos sobre esse futuro, esse mundo ao qual iremos retornar, fazendo-nos, até certo ponto, tocá-lo e vê-lo não mais pelo raciocínio, mas pelos fatos. E quando fala pelos fatos, se nós formos estudar, entender e sacar aqui dessas 5 obras básicas, o livro dos médiuns e o livro Céu e Inferno, veremos aqui comunicações e situações relatadas pelos espíritos do que sentem, do que passam, como percebem as coisas, como é a sua visão quando antes estava encarnado e qual era a sua compreensão e agora vindo todo esse desenrolar, todo esse filme da sua existência anterior, ao qual acabaram de separar, tem uma outra visão, uma outra entendimento, uma outra compreensão. Além túmulo, espíritos que nos falam, dão-nos conta de suas penas, de suas alegrias e ocupações. São um quadro animado da vida espírita e nele podemos encontrar as analogias que nos interessam pela própria variedade dos assuntos tratados. Observemos aqui as questões das alegrias e ocupações. Ora, nesse mundo ao qual iremos retornar, teremos ocupações, teremos atividades, teremos alegrias e para aqueles outros também terá infelicidade. Porque tudo está relacionado, nada está estanque no universo, nada está estanque no nosso aprendizado, nas nossas experiências, enquanto estamos no processo de progressão, de evolução. A nossa atuação, seja estando encarnado na relação conosco, com o próximo, com a natureza, com os bens materiais, com tudo, a nossa percepção do universo, está tudo relacionado. Quando retornarmos a esse mundo espiritual, porque quando retornarmos ao mundo espiritual, não nos tornaremos santos, espíritos livres, fluídicos, não, seremos nós, a nossa individualidade, aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós plantamos e colhemos, estará conosco sempre, porque cada um de nós, através do nosso livre-arbítrio, nós temos um mérito. Esse mérito é dado pela justiça divina. O mérito de cada um buscar, de encontrar, de perseguir, de conquistar, de superar-se a si mesmo, através do seu esforço. Isso é imprescindível, porque nos faz, cada um de nós, uma mola propulsora. Eu tenho que andar, eu tenho que caminhar, eu tenho que aprender, entender e procurar fazer o entendimento, o melhor, porque serei eu a compreender, ao adentrar, a minha bagagem. Essa será a minha bagagem, a nossa bagagem. A alma, ao deixar este mundo, e vejamos o que se passa nessa transmigração, extinguindo-se as forças vitais, o espírito se desprende do corpo no momento em que cessa a vida orgânica. No momento em que cessa a vida orgânica desse corpo, o espírito se desprende. Mas a separação não é brusca ou instantânea,
por vezes, começando antes da cessação completa da vida, nem sempre é completa no instante da morte. Porque a nossa ligação com o corpo, com a vida material, muito mais que um corpo físico, mas a nossa ligação com a vida material, muitas das vezes ela é tão intensa, ela é tão forte, que nós, mesmo depois de cessar a vida do corpo, já despendido daquele corpo, nós continuamos ainda presos, sentindo preso, mas preso pelos nossos interesses, pela nossa intenção, pela nossa compreensão, pela forma como nós vivíamos e pelo depois, o amanhã, que não pensávamos. Não procurávamos entender, compreender e depois. O que será? Como será? Existe? Como existe? Achando-nos que esta é a única existência, esta é a única oportunidade, esta é o único momento da nossa vida. O envoltório semimaterial do espírito, o que nós entendemos, que explica claramente a doutrina espírita, que fala sobre o perispírito, né? Esse corpo semimaterial, que facilita, que faz esse processo de integração de ação do espírito nesse corpo físico, constitui uma espécie de corpo, de forma definida, limitada e análoga à nossa, análoga ao corpo físico que nós temos. Mas esse corpo não tem os nossos órgãos e não pode sentir todas as nossas impressões. Entretanto, percebe tudo quanto percebemos, a luz, os sons, os odores. Esse corpo, o perispírito, ele não tem um órgão, ele não tem um pulmão, ele não tem um coração, ele não tem um intestino. Não, o perispírito não tem isso. Quem tinha isso era o corpo físico. Mas, estando no mundo espiritual, nós continuamos a perceber a luz, o som, os odores. Continuamos a perceber, mas não pelos órgãos, ao qual nós temos aqui, atualmente, encarnado, e que nos animam, mas por outros sentidos. Pela conformação de nossos órgãos, temos a necessidade de certos veículos para as sensações. Para sentirmos o aroma, precisamos do olfato. Para tocarmos e sentirmos a textura desse tecido, precisamos tocar e sentir, e às vezes definir, é algodão, é poliéster, é outro tipo de material sintético. Nós temos essa sensibilidade. Pelo aparelho auditivo, nós percebemos o som do ambiente. E tudo mais decorre desses órgãos físicos que nós temos. E assim que é necessária a luz para refletir os objetos e o ar para transmitir o som. Para que chegue o som, para que eu possa passar os meus pensamentos, as informações, o conhecimento, o estudo. É necessário que eu verbalize. E verbalizando, preciso do ar, do oxigênio. A luz que nós estamos vendo aqui, essa luz artificial, ela implementa, clareia todo o ambiente e cada um vai assimilar um facho, uma frequência de luz e vai repelir o quê? O tom, ao qual será amarelo, branco e tudo mais. Mas por esses olhos nossos, pelas nossas córneas, por esse equipamento físico. Mas esses veículos se tornam inúteis, desde que não temos mais os intermediários que hoje tornavam necessário. Estando no mundo espiritual, não temos mais esses órgãos físicos a fazer essa intermediação de percepção. Nossa, alma, enquanto no corpo físico, interagir com as coisas. No mundo espiritual não tem mais isso. Não existe mais essa necessidade de haver um feixe de luz a irradiar sobre um espaço para que possamos perceber. Não tem a luz, não tem o sol, não precisa do alimento físico, não tem o frio, não tem o calor, não tem o gelo, não tem isso. O Espírito, pois, vê sem o auxílio da nossa luz, ouve sem necessidade das vibrações do ar. Eis porque para ele não há obscuridade. Aí observamos que no mundo espiritual não tem o tempo. Nós aqui temos o tempo regido pelo sol, pela noite, fazemos as nossas 24 horas e tudo mais nesse processo. No mundo espiritual não tem isso. Não é tudo escuro, tem tudo claro, porque existe alguma parte material irradiando. Não tem essa necessidade, porque nós não estamos com corpos físicos que necessitam desse tipo de suporte material para podermos interagir e perceber. Mas as sensações perpétuas e indefinidas, por mais agradáveis que sejam, tornar-se-iam fatigantes com o tempo, se não lhe fosse possível subtrair-se a elas. Assim, tem o espírito a faculdade de suspendê-las,
pode deixar de ver à vontade, ouvir ou sentir tais coisas e, consequentemente, não ver, não ouvir e não sentir o que não queira. Estando no mundo espiritual, nós temos como canalizar, filtrar e não escutar. Se agora passou um carro aqui na avenida agora, por mais que eu não queira, eu vou escutar, vou perceber. Meu aparelho vai perceber o som. Mas estando no mundo espiritual, nós podemos subtrair e não escutar, não ouvir, não sentir. Mas tem um detalhe. Essa faculdade está na razão de sua superioridade. De quem? Do espírito. Porquanto há coisas que os espíritos inferiores não podem evitar, pelo que se torna penosa a sua situação. Então observamos aí que tem um detalhe muito importante, que é a evolução do espírito, o estágio que ele se encontra, ou seja, a compreensão que ele tem das coisas, o caminho e a forma como ele se percebe e como ele interage nesse mundo espiritual. E o quanto ele evoluiu. Porque os espíritos que são inferiores, os espíritos infelizes, eles não conseguem ter esse domínio de subtrair-se a essas situações, e isso se torna para ele penoso. Porque tudo aquilo que nós, na nossa caminhada, fazemos, tudo que nós sentimos, ao adentrarmos esse novo mundo espiritual, a retornar para o mundo espiritual, levamos conosco. Não fica aqui, não fica com o corpo. Não era algo do corpo, não era o corpo que produzia e que, não, agora fica contigo, acabou. Não, é nosso. E nesse processo de entendimento e compreensão, não conseguimos fechar pelo nosso nível de evolução, de entender e pelo nosso nível moral, da nossa ação, da nossa forma de agir enquanto encarnado nesse processo de desenvolvimento. E é essa nova maneira de sentir que o espírito não compreende no início, do qual só aos poucos se dá conta. Nesse processo, ao retornar ao mundo espiritual, existe um período de perturbação, ao qual a dificuldade é de entender, de sentir. Parece que ainda estou vivo, parece ainda que eu vivo. Eu sinto o corpo, eu sinto as dores, eu sinto sede, eu tenho a sensação, eu sinto o cheiro das coisas. Eu necessito das coisas, e nisso ele não compreende esse processo, porque ele se acha ainda vivo. Mas à medida que vai passando esse processo, que vai recobrando, entendendo esse mundo ao qual ele retornou. Porque todos nós não estaremos sozinhos em nenhum momento da nossa existência, não estamos. Mas cada de nós abrimos a oportunidade, darmos a oportunidade para sermos acolhidos, socorridos, que a informação, o entendimento venha até nós. Nós temos que dar o passo, nós temos que buscar. Porque sempre a ajuda, o socorro está próximo, muito perto. Distante está a nossa intenção, a nosso raio de preocupação e foco, que muitas vezes está ligado a algo que já não faz mais parte. Não há mais necessidade de ter, de possuir, de estar ligado àquilo. E nisso causa um processo de perturbação, dificuldade de retornar a interagir nesse mundo espiritual. Essa impossibilidade de compreender o que está acima de seu alcance, associada à fanfarrice, companheira ordinária da ignorância, é a fonte das teorias absurdas, dadas por certos espíritos, e que nos induziriam em erro, caso as aceitássemos sem controle e que não nos assegurássemos do grau de confiança que merecem, através dos meios proporcionados pela experiência e pelo hábito de com eles conversar. Aqui mostra o entendimento e a compreensão que devemos ter ao fazermos a leitura desse mundo espiritual. Não acharmos que um espírito está passando por uma situação de dor, de sofrimento, e dizendo que ainda é um sofrimento físico, que não consegue respirar direito. Nós acharmos que cada um de nós, ou outras pessoas com as quais conhecemos, irão passar pela mesma situação, pelo mesmo processo, pela mesma visão e situação que esse espírito passa. Não devemos generalizar, devemos sim estudar e entender que isso é um fator específico daquele espírito, é a sua visão, é o seu entendimento de mundo, é a sua compreensão. Assim como aqueles que tiveram lá atrás uma compreensão que o planeta Terra era o centro do universo, e se desencarnaram naquele momento, ao chegar ao mundo espiritual, continuam a pensar, o planeta Terra é o centro do universo, e nós iremos continuar acreditando nisso, tendo agora toda a ciência a dizer que não, o planeta Terra não é o centro do universo, nem é o centro da Via Láctea. É um pequeno planeta que gira em torno do Sol.
Então, observamos que nós temos que compreender algo maior e ir mais à frente. Então, entender essas particularidades que representam a visão, a perspectiva, a projeção desse quadro de vida, desse espírito, mas que não é o geral. Para o entendimento geral, temos que compreender, estudar, analisar, porque cada situação que nós passamos está de acordo com as nossas questões, com as nossas aflições, com os nossos medos, com as nossas conquistas. Mas há algo muito em comum a todos nós. Que, além da bondade de Deus, da justiça divina, além desse mundo espiritual ao qual iremos retornar, e que lá todos nós temos a oportunidade de entender e de esclarecer. E de se esclarecer e sair dos atavismos materiais, que não replicar nesse mundo espiritual tudo que nós sentimos e passamos aqui. Todas as nossas necessidades e situações. É muito diferente. E às vezes queremos fazer de lá uma cópia infiel, um rabisco nesse mundo espiritual, como fosse lá um espelho daqui. É o contrário. É muito o contrário esse entendimento. Aqui é uma cópia rabiscada desse mundo espiritual, ao qual nós estamos num processo evolutivo avançando para compreender cada vez mais com lucidez e compreensão. E com isso, as teorias, as questões absurdas, as sensações que uns passam e a gente achar que vamos passar por aquilo? Não. Nós vamos passar por aquilo que tenhamos que passar, mas temos que usar melhor o nosso livre-arbítrio, o nosso entendimento. Dissemos que ao entrar em sua nova vida, o espírito necessita de algum tempo para se reconhecer. Que tudo lhe é estranho e desconhecido. E é estranho e desconhecido, sim, muito. E para cada vez mais não ser estranho e desconhecido, depende de nós. Depende de cada um de nós. Do que fazemos, como fazemos as coisas, como realizamos, qual é o que está por trás da nossa vida, qual é a nossa intenção, qual é o nosso capricho, a nossa boa vontade de progredir, de transpor as dificuldades, mas querendo acertar, querendo ter um bom caminho, querendo ser feliz. É isso que vai fazer diferença, porque é a prática, é a vivência, que é tão importante quanto o conhecimento. Conhecimento é muito importante, mas praticá-lo, entendê-lo, é o que faz a diferença no processo de se integrar a esse mundo espiritual cada vez mais com maior facilidade, com maior compreensão. Várias causas contribuem para que essas percepções lhe pareçam novas, embora já as tenha experimentado. E todos nós, várias vezes, já encarnamos em outras oportunidades e retornamos ao mundo espiritual. Achamos, mas toda vez eu volto parece que é a primeira vez. Não é a primeira vez. Mas os embaraços que nós ainda levamos ao retornar ao mundo espiritual nos causa um certo nevoeiro, um torpor que não entendemos. E isso, nesse processo, leva um tempo. E esse tempo, nós vamos se compreendendo as nossas aflições, entendendo por que elas aconteceram, como elas se sucederam. E nesse processo, as nossas memórias anteriores, as nossas vivências, elas começam a surgir e aparecer. E cada vez mais nós vamos integrando o nosso conhecimento, as nossas vivências, as nossas existências. Essa que acabaram de deixar ao retornar ao mundo espiritual, mas tantas outras oportunidades, elas retornam porque nada se perde. Porque todas as nossas existências, elas são solidárias. Nada se perde. O que eu aprendo nessa existência, o que nós aprendemos nessa existência, ela não estará perdida na outra, não vai ser utilizada. Vai ser sim utilizada. Assim como uma série, no nosso mundo aqui as séries, cada uma tem seu papel e sua importância e sua fase para o conhecimento, para o desenvolvimento do ser. No mundo espiritual, na evolução do espírito, é a mesma medida, é a mesma conta. O estado do espírito, como espírito, varia extraordinariamente na razão do grau de sua elevação e pureza. Então, de acordo com o grau de evolução nossa, de compreensão das coisas, faz imensa diferença nesse mundo espiritual. Porque vai fazer diferença na nossa percepção, no nosso entendimento como espírito, como ser, que tem individualidade, tem o conhecimento, tem a experiência e tem as percepções cada vez mais amplas. À medida que se eleva e se depura, suas percepções e sensações se tornam menos grosseiras, adquirindo mais primor, mais sutileza e mais delicadeza. Vê, sente e compreende
coisas que não podia ver, nem sentir, nem compreender numa condição inferior. Então observamos que a condição inferior, o quanto nos tolhe a visão, o quanto nos deixa aquém de olhar o horizonte e de entender outras coisas maravilhosas, outras coisas importantíssimas para a nossa compreensão. E para vencer essa inferioridade, nós sabemos qual é a receita, nós sabemos o quanto de trabalho tem isso, e nós já sabemos que nós já estamos procurando estar a caminho. A cada um à medida do seu passo, nem muito largo, nem muito curto, de acordo com a força e com a compreensão que tem. Mas cada vez mais caminhando, entendendo e vendo, sentindo e compreendendo as coisas como elas são. Ora, cada existência corporal sendo para ele uma oportunidade de progresso. É isso. Compreender, estudar o Espiritismo, é a gente entender essa espiritualidade, é entendermos o que é o Espírito, é entender o que é esse progresso que falam tanto, esse progresso, porque como pode ter progresso uma criança que nasce e que não leva nem um mês e não consegue e vem a desencarnar? Com outras pessoas que têm deficiências físicas e que não conseguem se expressar, interagir no mundo com facilidade, enquanto a maioria consegue fazê-lo dessa forma. Enquanto muitos também, tendo um corpo sadio, não conseguem trabalhar, se expressar, não conseguem usar o corpo para um fim profícuo. Deixa-lhe a mercê, deixa como água parada, não utilizam. Porque falta o tônus, anima de querer progredir, de evoluir, de alcançar, de compreender a vida, da existência, porque existe, porque eu estou aqui, porque eu nasci nessa família, porque eu não nasci naquela, porque eu nasci nesse país, não nasci naquele, lá é tão bom, por que eu estou aqui? É entender essas questões, aonde nós estamos plantados. Tal é a situação geral dos espíritos no chamado estado de erraticidade. Essas são as situações dos espíritos no estado de erraticidade, ao retornar ao mundo espiritual, mas que ainda terá outras e tantas oportunidades de reencarnar novamente, mas que esse estágio tem atividade. Essa erraticidade não é apenas um local de repouso, de parada, como numa estação, em que ficamos sentados numa poltrona, esperando o próximo trem para seguir viagem. Não. Na erraticidade, nós temos atividade, nós temos ocupações, nós temos trabalhos a fazer, até para as nossas próximas escolhas, para as nossas próximas provas, para as nossas próximas oportunidades de expiação, de transformação, de realização nesse plano físico. Porque os mundos são uma escola, e nessa escola existem várias situações em que nós seremos envolvidos para suplantarmos, avançarmos no caminho, trabalharmos o perdão, a paciência, a tolerância, reacendemos a amizade, destravar situações em qual fizemos inimizade, criamos inimigos, o qual nos fez muito mal a nós mesmos por ter esse sentimento, e é nessas oportunidades de encarnarmos que conseguimos destravar essas situações, desenvolver outras aptidões que nós temos que desenvolver, e essas são essas oportunidades. Mas o que fazem nesse estado? Como passa um tempo? No mundo espiritual, os espíritos fazem muita coisa. Muitos espíritos, no mundo espiritual, ajudam, acolhem aqueles que estão retornando de uma encarnação, fazendo compreender, entender, auxiliando a entender. Aqueles que já passaram pelo processo de perturbação, ao retornar às suas memórias, às suas vivências, começa a desfilar todas as suas situações, questões que vivenciou nessa uma existência, o que poderá aprimorar, o que sentiu, quais foram as realizações que conseguiu suplantar, aquilo que não conseguiu suplantar, um balanço. E isso dá trabalho, porque isso mexe com a emoção, com o conhecimento, com as experiências, com a moral do espírito. Outros espíritos auxiliam os que estão encarnados, levando a boa intenção, ajudando, consolando, inspirando para as boas realizações, observando as suas atividades, suas tarefas, para a compreensão. São trabalhos, e são trabalhos que realmente demandam a vontade, a intenção, a compreensão, e que é um exercício. Mas esse exercício no mundo espiritual, chega um momento que nós temos novamente a oportunidade de encarnarmos e travarmos mais uma vez a experiência nesse mundo,
que é uma experiência magnífica, porque conseguimos desvencilhar várias situações que, estando ainda no nosso nível evolutivo, no mundo espiritual, a dificuldade seria muito grande. Estando aqui, nós temos uma oportunidade mais, uma ferramenta que o nosso Pai, nosso Criador misericordioso, nos dá de melhorar e de compreender mais essas situações. Chega mais um final de ano. Apesar que para a existência do Espírito, para a vida, isso é só um marco de tempo no planeta ao qual nós existimos, em que existe um processo de 365 dias. É um processo em função do nosso planeta estar circulando em torno do Sol. Mas para a vida, para a existência do Espírito, ela é contínua, ela é longa. Mas nós fazemos um balanço, já que estamos encarnados, nós fazemos um balanço. E nesse ano, quantas pessoas do nosso convívio desencarnaram? Quantas pessoas, amigos e conhecidos nossos, desencarnaram, fizeram um passamento? E ali sentimos a ausência, sentimos que era necessário aquele momento, pois era muita aflição e muita dor. Mas sentimos também que nós temos um consolador. Nós temos uma informação e um conhecimento que nos ajuda a diminuir essa angústia da falta, da presença daquele ser, do dia a dia em contato com aquele ser. E essas informações, as instruções que a doutrina espírita nos traz, e através de fatos, não só pelo raciocínio, mas pelo fato em si, pelas demonstrações, pelas reuniões mediúnicas, pelos contatos, nós vemos que essas pessoas, ao qual tivemos contatos, não se perderam, não se acabou. Não estão somente guardadas em nossa memória, não estão somente ali marcadas pelos objetos que tinha, pelas coisas que possuía e que nos faz entender. Não, elas continuam a existir. Elas continuam a manter a sua individualidade, o seu conhecimento, o seu entendimento e sentimento para com a gente, para conosco, da mesma forma que tínhamos para com elas. E que nada está perdido e que nunca mais vou ver, não acabou. Não acabou. Isso é apenas um capítulo que findou e outros capítulos irão acontecer. Uma boa noite a todos e que possamos cada vez mais entender e estudar a doutrina espírita. Por que conhecer o espiritismo? O que nós podemos com ele conhecer, entender e ficarmos cada vez mais fortes e seguros e compreender esse universo todo que está à nossa volta e a nós próprios. Uma boa noite a todos.